Muito boa noite a todos, queridos irmãos. Que a luz e a paz de Jesus nos acompanhem nesse instante. Vamos convidando a todos, então, a elevar o pensamento a Deus, ao Senhor do Universo, a fim de que possamos entrelaçar os nossos corações com o alto. Temos a certeza de que esse amparo espiritual vem de esferas muito sublimes, para energizar o nosso ambiente espiritual, físico, a fim de que possamos, na noite de hoje, recebermos um pouco mais de amor, de esperança e de fraternidade. Espíritos benfeitores nos acompanhem nesse instante, anjos, os trabalhadores dessa sociedade no mundo espiritual, mensageiros de longa distância, todos unidos por um único sentimento, por um cordão de amor e de fraternidade, sob o comando daquele que é o nosso líder, nosso irmão, professor e benfeitor, Jesus. Possamos, nesses instantes, agradecermos pela oportunidade de estarmos aqui, de concebermos no nosso coração a luz divina e que, do mesmo modo, possamos agradecer pela nossa existência. Muita luz e muita paz a todos e que assim seja. Queridos irmãos, nós estamos, na noite de hoje, expondo o tema que está sendo divulgado aqui nesse período, que é acerca de um livro do Divaldo. Então, numa determinada parte do livro, ele aborda sobre a felicidade. Na noite de hoje, nós teríamos que abordar um tema, as escolhas que levam à infelicidade. Então, nós colocamos esse título aqui atrás como, digamos assim, um guia, né, do nosso encontro de hoje. Porque ele é, digamos assim, uma frase um pouco otimista, né, e acaba copiando uma das obras do Emmanuel, o mentor de Chico, quando ele intitula a obra A Caminho da Luz. Então, nós temos aqui A Caminho da Felicidade. O tema central é a felicidade. Eu teria que começar abordando de uma maneira muito honesta, né? Me sinto na obrigação de dizer aos senhores que é um tema ainda muito distante, né? Mas o que nos conforta é como um diálogo que tive com um amigo, que no dia de hoje ele me convidou para fazer, para as nossas famílias ficarem reunidas. Eu disse que eu tinha um compromisso. E ele, então, perguntou qual era o compromisso. Eu disse, eu tenho uma palestra na Sociedade Espírita. E qual é o tema? Felicidade. Aí ele me perguntou se eu era feliz. Eu disse para ele, fiquei em silêncio, né? Pensei rapidamente e logo me dei conta que a melhor resposta que eu poderia dar para ele é que eu não ia falar da minha pessoa e que eu ia falar de alguém que eu sei que é feliz. E ele perguntou quem era essa pessoa. E eu disse para ele se ele conhecia o Livro dos Espíritos. E ele disse que não. Então, eu fiz o convite para ele ler o Livro dos Espíritos. E ler a pergunta 625. E ele quis saber o que dizia a pergunta 625. Eu falei para ele exatamente o que está me perguntando. Kardec perguntou isso para os Espíritos. Qual seria a entidade, aquela pessoa, aquele Espírito que foi enviado por Deus para poder nos servir de guia e modelo? E os Espíritos responderam, Jesus. Então, honestamente, nós
temos que desmistificar esse tema, felicidade. Porque há muito se diz que a felicidade não é deste mundo. Foi isso que Jesus disse. É isso que a pergunta 920 do Livro dos Espíritos também retratou, quando Allan Kardec perguntou a respeito da felicidade, e os Espíritos responderam que neste mundo não. E foi a mesma coisa que o Espírito de Madeleine falou também no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque pode nos dar a impressão de que essa nossa vida aqui é só perturbação, só desafios, e, consequentemente, a nossa vida aqui é infeliz. Mas, na verdade, a nossa vida, ela não é tão feliz quanto a felicidade dos mundos superiores. Quando Jesus afirmou que a felicidade não é deste mundo, ele estava se referindo que não é que nós não possamos ter a felicidade, não possamos ter o bem-estar, não possamos ter as alegrias da vida, não possamos desfrutar de momentos prazerosos, alegres. O que ele estava querendo dizer é que a real felicidade não é desse mundo. E que tudo que nós vamos passar por aqui em momentos felizes, e quanto mais admitirmos a proposta de Jesus, o maior bem-estar irá tomar conta da gente. Mas por mais que tudo isso ocorra nesse orbe, jamais conseguiremos alcançar aqui a verdadeira felicidade. O raciocínio de Jesus não foi pessimista, foi ao contrário, foi de um otimismo supremo. Como se dissesse o seguinte, nos nossos tempos, se aqui ele estivesse, que o reino de Deus proporciona uma alegria, um bem-estar, uma felicidade tamanha com a evolução espiritual, que realmente a felicidade não é deste mundo. É um chamado interior, é uma proposta revolucionária. Todas as pessoas, de certo modo, mesmo que inconscientemente, buscam a felicidade. Mesmo procurando caminhos que, para todos nós que adotamos o Espiritismo como uma filosofia de vida, eles buscam o bem-estar. Tem pessoas que saem no final do trabalho e vão para um bar, tomar um chopinho, tomar um trago, porque acham que aquilo ali é o momento da felicidade. Tem pessoas que vão, às vezes, para determinadas festas, por mais absurdas que sejam, buscando a alegria, a felicidade. Existe uma multidão trabalhando dia e noite, buscando uma fortuna. Alguns já até alcançaram essa tal fortuna para ter a felicidade. Só que a verdadeira felicidade é uma obra divina, interior. É algo transcendental. É algo que nós não conseguimos apalpar. É um estado da alma. Nós não vamos dizer que aquelas pessoas que não têm um determinado conforto material não se sintam um pouco melhores do que aqueles que, às vezes, estão passando uma grande necessidade material. Mas, necessariamente, muita gente que já alcançou os seus objetivos materiais não vivem na plena felicidade. E muitas pessoas que estão sem o lado material são mais felizes do que aqueles outros. No campo da filosofia, nós tivemos vários pensadores que conceituaram a felicidade. Epicuro disse que a felicidade seria o balanceamento de todos os prazeres da vida. De certa maneira, isso aí não é algo tão ilógico assim.
Diógenes disse que a felicidade se encontraria com o abandono total da matéria. Ele vivia quase como um indigente. Quando Alexandre o Grande conquistou todo mundo, queria conhecê-lo. E o governador de Corinto, onde ele vivia, anunciou isso a ele. E ele disse que não tinha interesse de conhecer Alexandre o Grande. E o governador disse: mas Diógenes, ele pode vir aqui destruir tudo. Ele disse: mas que maravilha, assim talvez a gente não tenha mais preocupação. Quando Alexandre foi procurá-lo, sabendo que ele não queria ir até o conquistador, ficou parado na frente da porta, conversando com ele, o cumprimentou e perguntou o que ele desejaria, que ele poderia dar metade do mundo para ele administrar junto com Alexandre. E ele disse que o Alexandre não poderia dar aquilo que ele não tem. E afastou ele da porta para ele não atrapalhar a entrada do sol. Outro pensador, Sócrates. Sócrates foi mais além. Apontou a espiritualidade, a imortalidade da alma. Mas só foi com Jesus, com esse grande mártir do nosso interior, que nós podemos descobrir qual é o significado da felicidade. Então foi no Sermão da Montanha, que bem no início do sermão, nas bem-aventuranças, ele disse que as pessoas que forem mais pacíficas, que forem mais humildes, que tiverem uma bondade no coração e que muitas vezes forem perseguidas, enfim, todos os injustiçados, eles seriam felizes. Mas pensando que todas essas pessoas com as quais ele falava, porque ele se dirigia basicamente para as pessoas mais simples, mais pobres e mais modestas. Porque os grandes ocupantes dos cargos, os governantes, os magistrados, os doutores da lei, tinham vergonha de aparecer em público falando com Jesus durante o dia e sempre iam na calada da noite e de madrugada. Mas as pessoas modestas não, elas tinham humildade de coração. E elas estavam abertas para o sentimento de Jesus. Ainda hoje, muita gente não abre o seu coração para Jesus. E não tem coragem, muitas vezes, de abrir os seus sentimentos. Se a pessoa não abre o seu coração, não está abrindo para a felicidade. Não está abrindo para uma nova proposta espiritual. Porque a felicidade certamente não é algo que nós possamos definir, conceituar em palavras. Se os senhores me perguntar o que é felicidade, eu não sei dizer exatamente em palavras o que é felicidade. Mas eu sei, respondendo aquela pergunta que Divaldo respondeu nessa obra, que se nós continuarmos agindo como nós estamos, nós continuaremos sendo infelizes. De sorte que se nós agirmos diferente, nós estaremos no caminho da felicidade, do bem-estar espiritual. Porque a mediunidade, ela é uma bênção na vida de todos nós. Com a intuição, nós podemos sentir nos nossos corações, certamente os senhores estão sentindo um pouco agora, pela energia do alto, do mundo espiritual. Essa paz, essa tranquilidade, esse bem-estar. É algo que Deus nos dá, a mediunidade, para podermos sentir um pouco daquilo que nós não produzimos por nós mesmos. Nas atividades mediúnicas, nós sentimos aquilo que os espíritos bons sentem. E nós conseguimos perceber o que é esse sentimento de bem-estar,
de amor, de fraternidade, de luz. Alguns exemplos, ao longo do tempo, eu fui percebendo o que pode ser essa tal felicidade. Eu tive um amigo que já desencarnou, há uns 2, 3 anos, tinha 69 anos. Ele não era religioso, uma pessoa muito boa, muito engraçada. E ele era gerente da Infraero aqui no aeroporto, há muitos anos atrás, talvez 15 anos ou mais. E na década de 80, o superintendente da Infraero perdeu um filho. E ele me contou essa história. No meio de tantas outras, ele contou essa história. E me chamou muita atenção o que eu vou contar para os senhores. E ele, então, disse a esse amigo, disse, quem sabe nós não pegamos um avião aqui, que nós temos facilidade com as empresas, nós vamos lá para Uberaba, vamos ver se o Chico não tem uma mensagem para o teu filho. E os dois foram. Quando chegaram lá, ele me contou que já no ambiente do hotel tudo estava diferente. Ele sentia que tinha alguma coisa no ar muito diferente, uma tranquilidade, uma paz. Ele foi se aproximando da casa onde Chico trabalhava. Ficou lá esperando até ser chamado. O seu amigo recebeu a mensagem do Chico, do filho dele. Mas chegou o momento que eles tinham que se aproximar um pouco do Chico, para cumprimentá-lo, etc. e tal, no final dos trabalhos. E ele não sabe por quê, ele pediu que o Chico, então, impusesse a mão e desse um passe nele. Ele não sabe por que ele pediu isso, mas ele pediu isso para o Chico. Quando ele começou a contar essa história, ele não conseguia terminar, porque ele tremia de tanto que ele chorava. E aí eu não entendi muito bem qual era o motivo desse sentimento. Até pensei que poderia ser pelo fato de encontrar o Chico, uma pessoa tão querida, tão amável, né? Chegou a ser eleito até o maior brasileiro de todos os tempos. Foi indicado para o prêmio, para inúmeros prêmios, inclusive indicação para o prêmio Nobel. E o tempo passou, e aquilo fiquei gravado. Eu queria entender aquela situação. Passaram 3 meses, eu fiz a mesma pergunta para ele me contar um pouco. Ele começou a contar. Quando ele chegou na hora do passe do Chico, ele começa a chorar de novo. Ele ficava trêmulo. Eu não falei mais nada, esperei passar 1 ano. Perguntei a mesma coisa para ele, e o sentimento dele foi o mesmo. Aí eu fui obrigado a perguntar, mas o que ele estava sentindo? Ele disse, não tem explicação. É uma coisa, não tem explicação. É uma alegria, algo impressionante que me aconteceu e está gravado em mim. Eu me lembro como se fosse naquele momento, como se eu estivesse lá agora. O professor Osmarino, aqui da nossa sociedade, muitas e muitas vezes ia até Uberaba para trabalhar com o Chico. E ele também nos contou uma história muito interessante. Que ele estava sentado à mesa e começou a sentir um bem-estar, um bem-estar, um bem-estar. Não deu 5 minutos, o Chico começava a se aproximar. A energia do Chico, a aura do Chico já irradiava por toda parte. Ele vinha chegando, a sua energia se expandia. Tem um outro amigo que trabalha na Sociedade Paulo de Tarso, que há alguns anos era responsável por auxiliar o Divaldo quando vinha fazer palestra no Rio Grande do Sul. E ele nos contava que no andar onde o Divaldo ficava, no hotel, todo o andar ficava energizado. Era um bem-estar, uma alegria, algo indescritível. Nós podemos não saber o que é felicidade, mas nós estamos a caminho da felicidade. Se essas pessoas que transmitem isso fazem o bem,
fazem a caridade, procuram só fazer coisas boas, disseminar o amor. Certamente elas sentem isso que as pessoas que estão à volta sentem. Todos nós temos experiência ao andarmos pela vida, aí, pelo centro da cidade, pelos lugares tumultuados. A gente começa a não se sentir tão bem em determinados ambientes. Principalmente onde é aquela correria, cada um procura as coisas para si e não se preocupa com o próximo. Mas eu continuo sem entender exatamente o que é essa tal felicidade. Tenho que ser honesto, mas eu estou em busca da felicidade. E eu também sinto muita alegria nessa vida. Nós temos muitos momentos prazerosos. Desde caminharmos ao sol, uma reunião de família, fazemos uma comida, todo mundo à volta da mesa, ler um bom livro, dormir bem. Dormir é um grande momento de bem-estar, porque tem muitas pessoas que não conseguem dormir, muitas e muitas pessoas que não dormem. Eu, nessa vida mesmo, em muitos momentos, não conseguia dormir. Tem pessoas que têm crise de pânico, desespero. Muita gente tenta tirar a vida. Muita gente perde o emprego, se desespera, perde um filho, a esposa, o marido, ou mesmo um pai, uma pessoa amada, e entra em parafuso. Nós que não temos isso, temos que pensar que tem muita gente pior que a gente. E, de certo modo, nós temos felicidade. E nós temos que dar muito valor para isso. Porque todos nós aqui, acho que já passou por alguma doença, uma febre, uma dor. E quando nós voltamos ao bem-estar, nós dizemos, que beleza, que maravilha. É o contraponto que Deus nos dá para nós pensarmos um pouco como nós estamos. Porque esse negócio de pensar nos mundos sublimes ainda não é a nossa preocupação. Nossa preocupação é aqui. É nós conduzirmos bem a nossa existência nesse momento. E Deus não seria injusto de não nos dar certa felicidade nesse momento. É claro que nós podemos ter felicidade. Nós já somos felizes e não sabemos. Agora, a verdadeira felicidade é algo inexplicável, segundo a nossa felicidade que nós temos aqui. Agradecer é uma obrigação de todos nós. Agradecer é sabermos nos colocar neste canto do mundo onde nós estamos, canto do universo. Se é certo que o nosso país está enfrentando dificuldade, é mais certo que de todo o globo, este é um dos lugares para termos certas liberdades. Se tem violência ali fora, nós ainda não fomos violentados. Porque talvez daqui 3.000, 4.000 anos, aqui nesse globo será um ambiente muito mais alegre. Mas nós só teremos no nosso interior a verdadeira paz se nós ingressarmos no reino de Deus. Naquele diálogo que Jesus teve logo no início da sua atividade na terra com o sacerdote Hanã, aquele que mais tarde aprisionou Jesus. Ele perguntou para Jesus, Galileu, o que fazes por aqui? E Jesus disse, eu estou em busca da fundação do reino de Deus. Ele não enxergou aquilo com um lado espiritual, embora fosse um sacerdote do templo.
Ele enxergou aquilo pelo lado material. Quando Jesus disse fundação do reino de Deus, ele achou que era um templo, que era exércitos, algo de pedra. Então ele perguntou: o que pensas ser isso? E Jesus disse: o reino de Deus é obra divina no coração do homem. Mas ele passou batido e continuou falando com Jesus. Por acaso conta com a ajuda de algum príncipe? E Jesus: não. Só homens e mulheres de boa vontade. E ele diz: os tolos estão por toda parte. Conhece os códigos do Sinédrio, as leis de Roma? Já fosse Atenas? E Jesus: não. Eu conheço só a vontade de meu Pai que está no céu. Jesus dava um mergulho na espiritualidade, enquanto as pessoas o abandonavam pela matéria. Construíram templos e mais templos, sinagogas, catedrais, e esqueceram do homem simples, da pessoa modesta, do camarada pobre, humilde, mas altamente espiritualizado. Que de todos os lugares que podia ter nascido, o mais pobre foi lá, onde nasceu. Então, em 1857, quando Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, havia um espírito encarnado, responsável por, paralelamente, lançar uma obra fantástica, O Homem Jesus. Não o Deus, não o rei, mas a pessoa simples, demonstrar como realmente ele era. Foi Ernest Renan, A Vida de Jesus. Em 1863, ele lança esse livro. Depois, na sua existência física, ser preparado como historiador, como um autodidata, um teólogo, e também um arqueólogo, porque foi até Jerusalém fazer uma pesquisa. Quando ele tinha todo esse manancial de conhecimento, em 1863, ele lança A Vida de Jesus. Em 3 meses, foi um best-seller. 8 edições. Foi muito contestado pela igreja, combatido, assim como outros tantos que vieram reforçar aquela falange de espíritos que ajudariam Kardec. Como Galileu Galilei, no corpo de Nicolas Camille Flammarion, e tantos outros. Em 1970, ainda dando continuidade a essa intenção do mundo espiritual em demonstrar o Jesus simples, o Jesus homem, aquele próximo da gente, desmistificado. Lá em Uberaba, Chico recebia 2 grandes cantores e compositores brasileiros, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Quando Emmanuel soube disso, entregou a Chico uma poesia e pediu que os 2 fizessem uso desses direitos autorais e fizessem o que quisessem, de preferência uma música. Os 2, então, voltaram e ficaram pensando em colocar uma melodia naquela música. Até que, 3 anos depois, em 1973, eles lançam a música O Homem. Pessoa simples, modesta, que deixou um rastro de luz para seguirmos e formarmos esse caminho, a caminho da felicidade. Um caminho interior. Como diz a questão 540 do Livro dos Espíritos, conhecida, apelidada por nós espíritas, a questão do átomo ao arcanjo. Todos nós, todos os membros do universo criados com a menor partícula a ser desenvolvida até o mais alto posto de luz. Todos nós, por mais simples e modestos que sejamos, que fomos
e que possamos ainda ser, um dia alcançaremos a luz, a verdadeira felicidade. Mas, por ora, o que Jesus nos dá é um jato de esperança, de luz, sempre reinventando o seu conhecimento. E agora no Espiritismo, nos ensinando que fora da caridade não há salvação. Nós já podemos ser felizes, já somos muito felizes. E daqui para frente, seremos ainda mais, num caminho infinito em direção à luz. Era isso, irmãos. Vamos elevando o nosso pensamento mais uma vez ao alto, até encontrarmos o nosso querido irmão Jesus. Nesses multi-universos, nesse caminho cósmico, nessas estrelas infinitas, existe um ser que habita dentro do nosso coração. Uma luz, em forma de amor, em forma de esperança, em forma de caridade. E nesse clima, nós chamamos a cada um dos irmãos que sentem desconforto, que sentem a falta de esperança, a solidão e a busca da felicidade. Quando nos lembramos dos poetas que acompanharam o início de Chico Xavier na obra Parnaso de Além-Túmulo. Eram escritores, poetas, pensadores, que apresentaram o Chico ao mundo. E uma dessas mensagens, uma grande poetisa brasileira deixou um recado em forma de poesia, que diz mais ou menos assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz e redenção. Alta de Souza. Uma boa noite a todos e que assim seja.